Sou docente Frederico Miranda, vou falar sobre os tipos de transporte pela membrana. Bem, sabemos que a membrana plasmática é uma estrutura mosaico-fluida lipoproteica. Então, por causa dessa constituição, por causa dessa fluidez dela, ela tem uma comunicação tanto quanto especial com o meio extracelular e com o intracelular, por causa da função da membrana plasmática de permeabilidade seletiva. O que isso quer dizer? Ela permite a passagem, a entrada de moléculas, de nutrientes específicos do meio extra e meio intracelular. Desse modo, nós temos dois tipos de passagem, os de transporte de solvente e os transportes de soluto. Vou falar primeiro dos transportes de solvente, que é só a osmose. A osmose é o processo que vai ter a passagem do solvente universal, a água, do meio menos concentrado, aqui ó, para o meio mais concentrado, com o intuito de equilibrar esses dois. Então o solvente vai sair do menos para o mais com o intuito de equilibrar. Aqui tem um exemplo disso. Então, por causa disso, nós temos três casos onde a osmose vai ocorrer. O meio isotônico é quando está em equilíbrio ambas as partes, tanto o meio intracelular quanto o meio extracelular. Assim, não vai precisar da passagem da osmose porque já está equilibrado. No meio hipotônico, hipo menos, quer dizer que tem menos concentração lá de fora e mais lá de dentro. Como nós já vimos aqui, ó, menos para mais. Então, vai sair do meio extracelular e entrar no citoplasma mais água. O problema desse caso para celular mais é quando isso ocorre em grande quantidade, vai ocorrer a lise da membrana, a ruptura da membrana plasmática e assim quebrando a membrana, estragando a célula, a forma celular. Porém, isso não ocorre nas células vegetais por causa da estrutura que nós conhecemos chamada de parede celular, uma estrutura exclusiva dos vegetais. O meio hipertônico, hiper, quer dizer que tem mais concentração lá de fora do que lá de dentro. Então, como vimos, passagem da água do meio menos para o meio mais. Então a água vai sair, vai ser sugada para fora, acontecendo aqui, ó, vai murchar a célula animal. Também acontece na célula vegetal, mas vai ter o nome de plasmólise. Para o transporte soluto é necessário proteínas especiais, estruturas especiais, uma vez que não é tão simples quanto os de solvente. Por isso nós temos duas proteínas que ajudam nisso. As de canal, que formam literalmente canais, são tubulares e formam túneis de passagem de soluto do meio extracelular para o meio intracelular. Aqui, ó, um túnel de comunicação que vai passar os solutos mesmo, para não ter que passar pelo meio aqui, ó, da bicamada lipídica, que é mais demorado. E nós temos proteínas transportadoras, que vão ter um sítio de reconhecimento de soluto. Quando o soluto entrar aqui, vai ser reconhecido por ele, e quando se for reconhecido, vai haver uma mudança na forma das proteínas transportadoras aqui, ó, ou uma mudança conformacional, como posso chamar, que vai abrir o outro lado assim, passando. Aqui, ó, entrou, reconheceu, mudou de forma. Por causa disso, nós temos 5 casos do transporte soluto. Nós temos a difusão passiva, a difusão facilitada, o transporte ativo, o cotransporte de íons, o transporte acoplado e também o transporte em quantidade. O transporte passivo aqui, ó, ele vai acontecer com moléculas pequenas, vai passar diretamente pela bicamada lipídica, vai ir a favor do gradiente de concentração. O gradiente de concentração é sempre do mais concentrado para o menos concentrado, então aqui, ó, a favor, sem gasto de energia em moléculas pequenas. Nós temos a difusão passiva facilitada, que é o que diz, é uma difusão passiva, então ela vai ser sem energia do meio mais concentrado para o menos concentrado, porém ela vai ser mais rápida. Por quê? Porque ela vai ser facilitada pelas proteínas de canal ou transportadores. É literalmente um transporte passivo facilitado por causa dessas proteínas. Nós temos também o caso do transporte ativo. Como diz, ativo, ele precisa de atividade, ele tem atividade. Então, como ele tem atividade, ele precisa de energia. Ele precisa de energia para jogar essa molécula aqui, ó, para proteína transportadora. Então ele precisa de energia, proteína transportadora. Você pode ver, ó, que ele é contra o gradiente de concentração. Então ele precisa de energia, vai ser contra o gradiente de concentração e vai usar de proteínas transportadoras diferentes dos transportes passivos. Nós temos mais um caso de gasto de energia, que é o transporte acoplado. Qual é a diferença dele para o transporte ativo, se ele também gasta energia? É que, ó, transporte ativo, uma molécula só é transportada. Ele não. Ele vai transportar duas ao mesmo tempo, por isso que é acoplado, são duas. As duas vão usar uma proteína transportadora ao mesmo tempo,
vai fazer o reconhecimento deles, vai ter a mudança conformacional como a proteína transportadora faz, e vai passar para o outro lado. Só que a diferença dele é que ele tem dois casos. O caso SYMPORT, onde as duas moléculas vão ser transportadas ao mesmo tempo ou ir para o mesmo lado, e o ANTIPORT, quando as duas moléculas vão ser transportadas para lados diferentes. Então, é um transporte que leva duas moléculas, podendo acontecer com lados opostos ou para o mesmo lado. E também vou citar aqui a endocitose, também tem a exocitose, que são quando vamos transportar macromoléculas, coisas maiores, até bactérias, e apenas proteínas transportadoras não serão o suficiente. Então vão haver até mesmo mudanças que na forma da membrana plasmática, como acontece aqui, formou uma evaginação, uma projeção da membrana plasmática que vai circular esse conteúdo geralmente sólido para a fagocitose, que depois vai formar o fagossomo, que vai ser digerido junto com a junção do lisossomo, formando um fagolisossomo. Também temos a pinocitose, que geralmente acontece com substâncias líquidas, porém, diferentemente da membrana plasmática aqui na fagocitose, que ela vai fazer uma projeção, uma evaginação, ela vai fazer uma invaginação. Essas vaginações vão formar vesículas que depois vão ser mandadas para os lisossomos, assim para serem digeridas para a célula. Aqui temos os links que eu vou colocar tanto no vídeo quanto junto com o vídeo no portal, que dão a bibliografia das imagens. Muito obrigado.